Queridos irmãos, companheiros que estão sempre conosco na nossa casa espírita, vamos nesse momento nos preparar para a prece, fechar os nossos olhos, nos conectarmos com o alto, que mesmo dentro dos nossos lares estaremos recebendo o amparo e o amor da equipe espiritual. Amado Pai, te agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos, agradecemos pela nossa família, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos aos nossos anjos guardiões que estão sempre conosco, nos protegendo, que estejamos, irmãos, agora preparados para ouvirmos a palestra, estejamos todos conectados para aprendermos. Que Deus abençoe a todos, que Deus os ilumine, que estejamos sempre em paz na nossa mente e nos nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos os ouvintes que nesse momento estão conectados conosco. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesse momento e assim nos unirmos a essa sintonia de paz, de serenidade, de confiança, esperança e fé em Deus. E que possamos também receber da equipe espiritual que dirige as nossas atividades da noite de hoje, à luz dos ensinamentos de Jesus, e que nós possamos extrair deste momento de reflexão as lições para aplicarmos no nosso dia a dia, em meio às nossas lutas e aos desafios nos quais todos estamos passando, individualmente e coletivamente. E é com esse objetivo que nos reunimos nesta noite de hoje, por meio da internet, mas sobretudo pelas vias do pensamento, para que juntos nós possamos compartilhar as lições inesquecíveis de Jesus, para que a partir dessas lições nós possamos olhar para este momento com mais calma, com mais serenidade e refletir melhor no convite de aprendizado que todas essas situações nos trazem, por mais difíceis e desafiadoras que nos pareçam. Então hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho de Jesus. Jesus acalma a tempestade. Essa passagem está presente nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E esta passagem, ela vem nos dizer na qual Jesus acalma a tempestade. Essa mensagem nos leva a refletir a nossa relação com as tempestades de nossa vida, porque muitas vezes nós encontramos muitas dificuldades desafiadoras. Mas vamos hoje nos ater mais no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo de 35 a 41. Jesus, naquele momento, naquele dia, estava atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele e os seus discípulos. Sendo já tarde, Jesus estava à beira do lago e ele convida os discípulos para atravessarem para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo no barco, e outros barcos também o acompanhavam. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e disseram: Mestre, não te importas
que estamos perecendo? Jesus despertou, respondeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão tão temerosos? Vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, essa passagem de Jesus, ela nos traz uma lição profunda para qualquer tempo, para todos nós, com base na doutrina espírita. Está claro que Jesus, ele não estava desatento aos acontecimentos. Quando Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado ou para a outra margem, traz um significado nessa frase que significa o quê? Que Jesus está pedindo a nossa transformação moral, ou seja, que nós atravessemos a margem, que passemos para o outro lado. O período atual pelo qual estamos atravessando, nós e toda a humanidade, está sendo marcado por significativa transição moral. E a humanidade inteira está sendo convocada ao crescimento espiritual, ou seja, precisamos estar dispostos a mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes. Nós estamos sendo chamados, neste momento, à renovação, ou seja, nossa mudança interior, isto é, aprendendo a perdoar mais, sermos mais indulgentes, mais passivos para com os outros. Temos, meus irmãos, o nosso livre-arbítrio e nós vamos exercitando ele no nosso dia a dia sob o amparo de Jesus. É importante também nós termos a percepção de que chegou a hora da necessária transformação espiritual. E Jesus nos trouxe e nos deu as ferramentas para esta transformação, que é a paz, o amor em nossa vida, independente dos desafios que tenhamos que enfrentar. Uma outra lição muito valiosa encontramos nessa passagem de Jesus, quando nos diz nesta frase: deixando a multidão. E o que acontece normalmente com todos nós? Nós vamos muito na onda da multidão. É muito comum a gente ficar naquela sintonia da multidão, naqueles grandes comentários e sempre comentando as coisas negativas, como no momento atual em que nós estamos vivendo situações tão desafiadoras em todos os sentidos, morais, na saúde principalmente, na política e na economia. E nós acabamos o quê? Nos envolvendo nessas sintonias de pessimismo, de desânimo. Então, meus irmãos, nós precisamos atravessar para outra margem. Nós precisamos, nesse momento, mudar a nossa sintonia, pensar mais positivo, vamos ter mais confiança, vamos ter mais esperança em dias melhores e vamos deixar para trás também a multidão de nossos erros e de nossos equívocos que ainda possuímos e passar para outra margem e ter Jesus conosco no barco de nossa vida. Então, durante a travessia, Jesus e seus discípulos enfrentavam a grande tempestade no lago da Galileia, com ventos e ondas violentas. Jesus dormia no momento em que a embarcação corria o risco de virar. E naquele momento,
Os discípulos não despertaram Jesus de imediato. Então nós paramos um momento para refletir. E nós? Como será que nós estamos lidando com estas tempestades, com estas situações desafiadoras? Nós estamos deixando a água entrar para dentro de nosso barco? Nós estamos nos envolvendo no desespero, na aflição? Ou nós estamos conseguindo atravessar estes momentos de tempestade com a confiança, com a calma, com a serenidade e com a coragem? E quando o evangelista cita que Jesus está dormindo, este sono de Jesus é um exemplo de como nós devemos nos comportar perante as dificuldades e as tempestades de nossa vida. Que nós devemos nos comportar com calma, com fé em Deus, com confiança, com serenidade. O amor de Jesus por nós é algo concreto. Jesus quis provar que era o enviado de Deus para nos ajudar a evoluir por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações amorosas, nos socorrendo nos momentos de aflições. Assim como nós também não reconhecemos a presença amiga de Jesus nos momentos mais graves de nossa vida. Então não julgamos que estamos sozinhos nas tempestades de nossa vida e que o barco de nossa vida pode virar a qualquer hora, mas é no auge da crise que Jesus desperta, assim como despertou aos seus discípulos temerosos na iminência do naufrágio. No livro A Gênese, capítulo 15, item 45, Allan Kardec faz uma abordagem sobre a tempestade acalmada. Quando nos diz que Jesus, que ele fala do fato que Jesus dormia tranquilamente durante a tempestade. Então, quando Jesus dormia durante a tempestade, ele vem nos dizer que Jesus atesta aí para todos nós a sua segurança, que só se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia se acalmar. É comum que o barco de nossa existência, em alguns momentos, seja golpeado pelas provações, simbolizadas pelos ventos e pelas tempestades. Como nos relata o evangelista, é importante que nós estejamos preparados e fortalecidos na fé, cientes da proteção de Deus, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Ainda não tendes fé? E aos discípulos, Jesus ministrou a lição de fé. O barco da nossa vida não vai virar se tivermos fé, tivermos confiança, esperança e coragem para enfrentarmos os desafios do nosso caminho. A falta de fé em Deus tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Lembrando que Jesus, nessa passagem, ele estava na popa do barco, ou seja, Jesus estava no leme, assim como ele está no leme de nossa vida. O que ocorre é que nós muitas vezes não reconhecemos Jesus. E a principal lição dessa passagem, tempestade acalmada, é a importância da fé, ou seja, nós temos fé nos momentos aflitivos. Jesus, ele não impediu que a tempestade apanhasse em plena travessia do lago da Galileia os seus discípulos. Não fez isso porque queria ensinar aos seus discípulos a lição da autoconfiança,
a lição da fé. E assim, meus irmãos, também ocorre conosco. Deus nos permite passar por dificuldades para que nós possamos desenvolver os dons que Ele colocou em cada um de nós no instante da criação. E Jesus nos ensina a combater o medo pela fé de que o melhor vai acontecer. E a fé nos dá a coragem necessária para lutarmos contra os maiores temporais da nossa vida. Então, nós refletimos nesse momento como podemos demonstrar a nossa fé. A oração é uma forma, é uma maneira, e a oração, ela sempre agrada a Deus quando ela é dita com sinceridade e confiança. Nós podemos demonstrar a nossa fé também na maneira como nós nos comportamos nos momentos difíceis do nosso dia a dia e também na luta íntima que travamos com nós mesmos para vencer as nossas imperfeições. Joana de Ângeles nos diz: para ser proveitosa a fé, ela tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não esparge claridade, ou seja, ela é inútil. A fé nos pede ação, é a lição do fazer contida no Evangelho de Jesus. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos continuar, sermos perseverantes e fazermos a nossa parte. Quantas vezes Jesus, ele usou esse verbo em suas passagens, quando ele diz: vai e faze tu mesmo. Na parábola do bom samaritano: faze isso e viverás. Então, fé e obras necessitam caminhar lado a lado. É importante lembrar também que a esperança e a caridade estão associadas à fé, porque a esperança só reside no coração daquele que acredita e confia em Deus, e a caridade só é praticada por aquele que, dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo, cujo trabalho é sustentado pela fé. Assim também é a fé. Se ela não tiver obras, como diz Joana de Ângeles, ela será inútil. Então nós precisamos testemunhar a nossa fé, servindo a Deus na pessoa de nosso próximo, ou seja, através do nosso semelhante. E nesse sentido, Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele não permaneceu na esfera de luz em que se encontrava somente amando e glorificando a Deus, mas sim, ele veio até nós. Ele penetrou a atmosfera escura da terra para nos ensinar o amor, a humildade, a solidariedade. Este é o caminho que nos conduzirá a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o título é A Fé que Transporta Montanhas. Nos diz que a fé, quando ardente e sincera, ela pode operar maravilhas. Ela pode remover montanhas, que são as montanhas de nossas dificuldades, unicamente pela vontade do pensamento dirigido para o bem. E Jesus falava no sentido moral quando disse que a fé remove montanhas, não de uma montanha de pedra que nós sabemos impossível remover. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, são as resistências, as nossas resistências, os preconceitos, o egoísmo, o orgulho, os interesses materiais. E são outras tantas montanhas que atravessam os nossos caminhos. Mas na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que as colocamos em nossa vida. No livro Caminho, Verdade e Vida,
No capítulo 40, nós temos uma mensagem de Emmanuel intitulada Tempo de Confiança, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel se refere à tempestade acalmada. E ele nos fala que a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, então, os discípulos, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. E o Mestre os atende. Mas o Mestre também pergunta a eles: onde está a vossa fé? A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção de confiança quando tudo nos parece obscuro e perdido. Em tais situações, em tais momentos, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há tempo para o trabalho e descanso, se há tempo para o plantio e colheita, revelar-se-á igualmente o tempo para a confiança na hora adequada. Aguardem os discípulos naturalmente a oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta de Jesus. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e vencer serenamente com as lições recebidas. É uma mensagem muito propícia para o momento que nós estamos passando, que nós temos que cultivar a confiança, a serenidade e a fé em Deus e nos nossos benfeitores espirituais. Mesmo que as tempestades balancem as estruturas ao nosso redor, Jesus, ele permanece firme no leme de nossas vidas. Não foi permitida que nós fizéssemos uma travessia tranquila, mas com certeza será permitido uma chegada certa. Para concluir a nossa fala da noite, no livro de Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, nos diz que compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade, mas enquanto mastros tombam e instalam vigas mestras aos gritos da equipagem desavorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Jesus está no leme. Então, meus irmãos, precisamos continuar servindo a Jesus com confiança, com fé e com perseverança, para que possamos, todos juntos, repetirmos, confortados e felizes, que Jesus acalmou a tempestade e o vento se aquietou e houve uma grande calmaria. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine e que essa mensagem de hoje possa chegar a todos os ouvintes, onde estiverem, nos seus lares, onde quer que seja, Senhor. Que esta luz desse trabalho possa iluminar a todas as criaturas, a toda essa humanidade. Que assim seja. E obrigado, Jesus, por tudo, e obrigado também a todos os ouvintes. Uma boa noite a todos.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Meus irmãos, com sentimento de gratidão, serenidade e paz interior, agradeçamos a Deus por todos os ensinamentos dessa noite, que possamos ter uma noite de sono reconfortante e que amanhã, num novo dia, coloquemos em prática tudo o que aprendemos para garantir assim a nossa evolução nesse planeta.
Obrigado, Pai amado, por todo o amor, por todo o cuidado, e que assim seja.